eu gostaria de lembrar algo que é interessante. É que esse artigo 5º, originalmente, ele citava esses tratados e convenções e não colocava aquele quórum. E depois foi feita uma alteração e foi incluído o quórum. É interessante notar, porque ali, quando inclui um quórum, na realidade deixa fora uma série de tratados e convenções internacionais. Agora, admite aqueles. É coerente a admissão do quórum, só não é coerente com a cláusula pétrea. Porque se aquilo ali era cláusula pétrea, como a própria Constituição diz, como, na realidade, nós vamos admitir um agravamento com redução de inclusão. Bem, mas é assim que está existindo, porque a linguagem anterior, ela era dúbia. Ela provocou, assim, condutas ou atos que demonstravam a intenção precisa de ludibriar um pouco o nosso direito. Então, até mesmo a pretensão de insinuar que ali estariam tratados e convenções que ainda não estivessem devidamente promulgados de forma interna pelo Brasil, o que não é cabível e não é aceitável, né? Na realidade é isso que nós temos, e hoje mais e mais o que nós vemos é tanto o direito constitucional quanto o direito penal, o direito tributário, todos dando prioridade aos tratados internacionais. Nós vemos com isso assim uma universalização do direito, pelo menos em certos campos. Esperamos que consiga, que isso realmente se amplie naqueles campos mais necessários para nós. Mas isso aí que nós sentimos em termos do direito. Vocês olham o Código Tributário Nacional, ele estabelece também que, promulgado, o que tem no Código pode ser revogado por um tratado ou convenção internacional. Eu quero dizer que nós aqui no Brasil ainda não estamos aplicando de uma forma precisa, de uma forma perfeita esses tratados. Ainda, de algum modo, ainda há uma pequena fuga em alguns momentos na aplicação desses tratados. Algumas alterações no Código Penal Comum foram introduzidas já em decorrência do Pacto de São José de Costa Rica. Então, esse pacto, que é muito importante, ele colocou algumas alterações, como, por exemplo, a própria suspensão do processo quando o réu é citado por edital. Então, aquela suspensão não, é claro que sem que corra a prescrição. Porque se correr prescrição é a mesma coisa dizer, pratique o crime, fuja e espere um pouco até prescrever o seu crime e volte. Né? Então, sem correr a prescrição. Isso aí já em função do Pacto de São José da Costa Rica e outras alterações que foram introduzidas. Mais alguma coisa? Existe algum órgão competente para dirimir conflitos entre os estados no que diz respeito aos crimes em tempo de guerra? Olha, nós temos a ONU, e temos os tribunais internacionais, os tribunais penais internacionais. Você vê, aqui nós temos, com esse novo Tratado de Roma, e nós vamos tentar, e temos que tentar, colocar o Brasil, assim, em termos de ter uma certa voz em tribunal internacional, penal internacional. É muito importante para nós. Tem até trabalhos sobre esse Tratado de Roma e que mostra a necessidade do Brasil assumir o seu lugar, porque se ele não o fizer, outros farão. E nós temos que ver a participação desses tribunais. É interessante notar que aqui, diferentemente do que ocorre na Europa, nós agora que estamos começando a ter tribunais internacionais. Se vocês olharem, por exemplo, a Lei Maria da Penha,
vocês vão ver que já é um efeito de um organismo internacional atuando de uma forma sancionatória, ou pelo menos anunciando uma sanção contra um país que não está cumprindo com a lei, que está discriminando. Então, foi o caso da Maria da Penha. A Maria da Penha, que foi atacada pelo marido, ficou em cadeira de rodas e o processo nunca andava. Ela volta depois para a casa dela, ele tenta matá-la outra vez, eletrocutada. Não conseguiu e o processo não caminhava. E foi necessário que ela fosse exatamente para órgãos exteriores, né, aqui, mas da América, e para que o Brasil fosse suscitado a criar normas de proteção da mulher naquele caso. Quando nós falamos criar normas de proteção da mulher, é até absurdo dizer isso, porque as normas já existiam ali. As normas existem no Código Penal. A discriminação que fazia com que não fosse respeitado em relação à mulher. Quantas vezes nós vimos, em diversas ocasiões, o seguinte comentário: um homem espancando uma mulher, um outro homem vai se aproximar e o outro diz assim, não, é mulher dele. Ou não, isso é briga de marido e mulher. Então, briga de marido e mulher, ou então é a sua namorada, ele pode matar. Isto era discriminação. Então, contra a discriminação é que foi pedida uma conduta mais ofensiva do Brasil, porque a legislação, eu repito, ela existe, e ela não diz que é para homem ou é para mulher. É a defesa do ser humano, é a defesa de cada um de nós. Homem, mulher, branco, preto, não importa o que seja, é a defesa de cada um de nós. É assim que existe. Bem, mais alguma coisa? Não? Bem, nós aqui estamos, portanto, concluindo a aula de hoje. Nós vimos na aula de hoje como uma sequência da aula anterior. Nós completamos o Código Penal Militar na sua parte especial, analisando o crime militar em tempo de guerra. Nós vimos que no artigo 10 há elementos que são colocados ali como configuradores do crime militar e simplesmente mais adiante nós realçamos algumas questões que são que estão ligadas ao crime militar, mas que estão ligadas à época de guerra, mostrando, por exemplo, a maior gravidade das penas, a inexistência de alguns benefícios, a sumariedade de prazos que passam a existir em tempo de guerra. E mostramos também que, ao lado daquela legislação que é específica, ou daquela tipificação que é específica para o tempo de guerra, toda outra tipificação que concerne ao tempo de paz continua existindo. É claro que o processo para o tempo de guerra se coloca de uma forma diferente, mas é o processo que vai ser utilizado em termos locais, a redução dos prazos, e nós vamos ter também uma organização da justiça um pouco diferente, porque nós precisamos ter na praça das operações militares, nas operações de guerra, o pessoal já pronto para processar, julgar e executar pena. Então, nós temos essa conclusão mostrando que, em tempo de guerra, o código inteiro ele é aplicado. Enquanto que, em tempo de paz, o código é aplicado, mas ficam excluídos os crimes tipificados para o tempo de guerra. Eu agradeço a participação de todos, a atenção de todos, a participação aqui
dos três assistentes, né? O Alexandre, o Joaquim e o Davi, e convido para a próxima aula, que vai tratar do processo penal militar. E lembrem-se que quaisquer dúvidas podem ser retiradas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br ou pelo YouTube. Obrigada.